vamos de Wagner Ribeiro, hein? Vamos lá, o nosso querido Wagner Ribeiro, colunista, professor do Departamento de Geografia da USP e do Programa de Pós-Graduação Ambiental. Bom dia, Wagner. Prazer em recebê-lo. Bom dia, Marilu. Bom dia quem nos acompanha. Aproveitar a primeira vez que eu estou falando com o Glauco de volta. Bom tê-lo de volta, Glauco. Ouviu aí, né, Glauco? Opa, brigadão, Wagner. Valeu. Bacana, vamos lá. Bom, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux, marcou para hoje, né, Wagner, uma sessão que deve julgar 7 ações relacionadas à proteção do meio ambiente e ao enfrentamento às mudanças climáticas. É a primeira vez que a Corte pauta ações climáticas. O julgamento está sendo chamado até de pacote verde ou pauta verde, né? O STF vai julgar aí 7 ações, né, que pedem o enfrentamento às mudanças climáticas. Uma das ações socioambientais mais importantes apresentadas no Supremo, que estará em julgamento, é a arguição de descumprimento de preceito fundamental, a famosa ADPF 760, que exige a retomada do plano da ação para prevenção e controle do desmatamento na Amazônia. Essa é uma sessão histórica, né, Wagner? Sem dúvida, Marilu. Nós estamos aí hoje com uma pauta para o STF muito importante, né? Achei que foi uma atitude inteligente reunir todos esses processos numa única sessão, pelo menos começar a trabalhar nessa única sessão. Segundo a imprensa divulgou, foi um pedido da própria ministra Carmen Lúcia, que está como relatora em 6 dos 7 projetos, o outro está com a ministra Rosa Weber. Então, acho que esse protagonismo das mulheres hoje vai ser muito importante, né? E acho que não foi por acaso, claro, tem o sorteio, mas, enfim, foi ótimo ter caído em mãos dessas ministras, porque acredito que também vão estar bastante sensíveis daí à pressão que está surgindo na sociedade, né? Pra você ter uma ideia, na última semana, os 7 ex-ministros, né, do meio ambiente foram até o STF conversar com o ministro Fux, que é o atual presidente do STF, pedindo, né, atenção especial para essa pauta e, ao mesmo tempo, conversar, né, sobre esses 7 processos que estão lá. E, sem dúvida, o que você destacou, o primeiro plano, né, os termos jurídicos são sempre muito complicados, mas, em linhas gerais, se questiona afronta a Constituição de diversas maneiras, né, e aí os advogados têm aí toda uma prática, digamos assim, que vai remeter a determinadas questões de afronta à Constituição. Mas, sem dúvida, essa da Amazônia que você começou a comentar, ele é fundamental, né? Nós estamos aí, infelizmente, assistindo, desde o começo desse governo, crescentes desmatamento da Amazônia, recorde sobre recorde, mês a mês, enfim, isso é realmente algo muito preocupante e, sem dúvida, afronta o artigo 225, porque, como nós já comentamos em outras ocasiões, não cumpre, né, aquilo que está escrito na Constituição, que é manter o ambiente natural brasileiro para gerações atuais e para gerações futuras. Ao estimular, de certa maneira, o desmatamento, né, isso está afrontando diretamente esse preceito constitucional. Portanto, é tema, sem dúvida, do STF, né, que esperamos que hoje devemos ter, pelo menos, o começo dessa conversa lá hoje. Exato, a gente vai falar das outras ações, mas antes da gente mergulhar um pouquinho em algumas outras ações, eu queria que você comentasse em relação a esse momento, né, que a gente está vivendo. O Congresso Nacional analisando aí projetos que podem levar justamente à flexibilização da legislação sobre o licenciamento ambiental, mineração, garimpo, e a expectativa é que esse julgamento no STF possa influenciar essa votação no Congresso, Wagner? Maria, você está trazendo uma questão extremamente importante, né? O Brasil, nós temos um sistema tripartite de poder, né? Executivo, legislativo e judiciário, e não há dúvida, né, que nós podemos assistir aí, por meio do judiciário também, alguma repercussão no legislativo, embora eles tenham caminhado de maneira muito, praticamente isolados, né? Mas com muita frequência, algumas decisões, inclusive, da própria Câmara, têm sido questionadas, têm sido levadas a questionamento no STF, e o STF tem revertido algumas posições. Então, é de fato um momento muito importante, porque pode, do meu ponto de vista, né, salvaguardar a Constituição brasileira, né? Isso mostra que mesmo o Legislativo não pode alterar preceitos da Constituição a seu bel prazer, se afrontar aquilo que é chamada de cláusulas pétreas, né, os princípios que estão na Constituição. E os constituintes de 88 acertaram enormemente, né, foram muito, até eu diria, visionários, ao introduzir um artigo tão importante quanto o 225, que já naquele momento, veja, a discussão do STF estava começando naquele momento,
e naquele momento já estava presente, né, na Constituição essa ideia, e ao mesmo tempo, Marilu, essa importante discussão que é o debate intergeracional, né, quando a Constituição brasileira afirma lá claramente que precisa preservar o ambiente para gerações atuais e para gerações futuras, está reconhecendo o princípio do debate geracional, que tem motivado aí, por exemplo, processos em relação à mudança climática, né, que tem mobilizado a juventude de maneira muito importante, inclusive. Então, eu espero, sim, que, de alguma maneira, as discussões de hoje do STF sinalizem, né, para os deputados, falar, não adianta vocês quererem mudar alguma coisa, porque quando voltar para cá, se alguém trouxer para cá a discussão, nós vamos fazer os necessários ajustes, né? Então, tenho esperança, né, primeiro que a discussão caminhe bem hoje, se possível com decisões dos votos. Os votos são sempre muito longos, né? Às vezes pode pedir vista, há uma preocupação, porque logo após a manifestação das relatoras, né, os ministros que falariam em seguida são os ministros indicados pelo atual presidente, então há uma expectativa que eles possam pedir vista, isso retarda o processo, mas não, acredito que não vai mudar, né? E há uma expectativa muito positiva também de que as ministras votem, né, pelo acolhimento dessas questionamentos. E então já vai, se porventura eles pedirem vista e depois votarem, vai dar um 2-1 no começo, mas depois o jogo pode ser virado, já que outros ministros vão se manifestar, né? Então, é de fato um momento muito importante e muito especial. A sociedade brasileira está, nesse momento, muito ligada, muito atenta ao STF. Exato. Agora a gente vai falar um outro ponto bastante importante, né, que deve ser analisado, e como você falou, essa questão jurídica bastante complicada, né, a ADO 59 é ação direta de inconstitucionalidade por omissão, e essa 59 pede justamente a reativação do Fundo Amazônia, que tanto você tem falado aqui no nosso jornal, né, Wagner? É um repasse aí de recursos financeiros de projetos que já estavam aprovados, não é isso? Enfim, inclusive, essa proposta, é bom que se diga, foi apresentada pelo PSB, PSOL, PT, Partido dos Trabalhadores e Rede Sustentabilidade. A gente está deixando aí de gastar 3,3 bilhões já em conta por meio do Fundo Amazônia. Isso é realmente um escândalo também, né, Wagner? É importante que se julgue rapidamente esse Fundo Amazônia, né? Uma dúvida, Marilu, essa é uma questão central que começou lá no início do atual governo, quando se questionou aí o Fundo Amazônia, havia inclusive a intenção, que acabou se consumando, né, de mudar as diretrizes da aplicação da verba, os países financiadores recusaram, né, e a partir daí, então, houve essa espécie de congelamento, vamos dizer assim, desse volume absurdo de recursos, no momento que a gente vê, inclusive, o desmatamento avançando, ou seja, eram recursos que poderiam estar sendo empregados, né, para combater o desmatamento e, principalmente, como nós dizíamos em várias outras ocasiões, o Fundo Amazônia é importante também para a pesquisa, né, também para, não apenas para ONGs, como eles costumam dizer, mas diversas instituições de pesquisa, universidades federais, a própria Embrapa, né, o INPE, são órgãos que conseguiram captar recursos junto ao Fundo Amazônia e tiveram seus projetos de pesquisa simplesmente parados, congelados por falta de recursos. Entre eles, sem dúvida, uma série de iniciativas que combatem o desmatamento, né, que é o grande carro-chefe, digamos assim, que vai abarcar toda essa diversidade rica e importante que hoje temos, felizmente, na academia e também na sociedade brasileira. Então, esse em especial, Marilu, é algo que deveria, se pudéssemos ter elencar uma ordem, né? Primeiro o desmatamento, depois seria certamente o Fundo Amazônia, porque é fazer com que esse recurso que já está disponível possa ser utilizado, né? E, infelizmente, esses bloqueios que foram criados na atual gestão, e começou lá com o ministro Salles, né, tem claramente, do meu ponto de vista, a intenção de protelar ações que coíbam o desmatamento, protelar a punição de quem eventualmente comete crime ambiental. E o Fundo Amazônia ia na contramão de tudo isso, por isso ele foi claramente bloqueado, né? Ou seja, é algo que tem que ser revisto o quanto antes, e se isso for acontecer ainda agora, até o final do ano, quem sabe nós podemos voltar a ter acesso a esse recurso. Exato, tem aqui, eu só vou mencionar a acusação de omissão na ADO 54, né, acusando aí o governo de se omitir também em ações de combate ao desmatamento na Amazônia, enfim, estão muito interligados também, várias ADO, ADPF, e tem uma ADPF, a 651, que é muito significativa porque fala sobre a representação da sociedade, não é? A gente sabe que, enfim, o presidente da República, né, baixou um decreto lá em 2020, alterando aí a composição do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Meio Ambiente.
E essa ação, segundo essa ação, o decreto eliminou a participação de representantes da sociedade civil no órgão, o que é muito prejudicial sem essa participação, né, Wagner? Veja, Marilu, essa é uma questão também fundamental, né? Aquele famoso decreto de 2020, ele foi, assim, um cala-boca, né? Como a gente tentou ver agora no final de semana, naquele festival de música. Quer dizer, é uma tentativa de tirar as vozes, de tirar o debate, né? De tirar a diversidade rica e importante da sociedade brasileira, da discussão, no caso específico agora socioambiental. Então, eu diria que a volta da participação ela é fundamental e, sem dúvida, esse questionamento, né, do meu ponto de vista, também deveria ser acolhido. Wagner, em relação a todos esses pontos, né, que deverão ser julgados hoje, a gente sabe que vai ter uma repercussão não só no Brasil, mas também no mundo, né? Isso é importante para o mundo. Eu queria que você falasse sobre esse significado também mundial dessa análise no STF hoje. Veja, Marilu, esse é um tema que, por acaso, eu estava discutindo com os alunos ontem na aula. Estou até um pouco sem voz hoje ainda, peço desculpa, mas ontem foi muito intensa a discussão e a gente voltou para o presencial e eu estou muito entusiasmado, eles também, a discussão vão sendo acaloradas. E por que a Amazônia é importante para o mundo, né? Por que essa discussão de hoje do STF tem interesse internacional, sem dúvida? E veja, o interesse a partir da manutenção da soberania brasileira. Quem estava no curso de Geografia Política ontem vai entender um pouco o porquê dessa importância da soberania. Mas, enfim, é uma decisão de um órgão nacional, um dos poderes brasileiros, né? Já em instância avançada, porque é o grande decisor da salvaguarda da Constituição, e que vai, do meu ponto de vista, né, corrigir várias distorções que o governo federal introduziu, que estimularam fundamentalmente o desmatamento da Amazônia, e que, do meu ponto de vista, essa é uma questão central, né, afeta os serviços ambientais e os serviços dos ecossistemas que a Amazônia oferece para o Brasil e para o mundo, né? Então, nós já falamos várias vezes aqui, mas, por exemplo, hoje a Amazônia ela é um grande repositório, né, de diversos serviços ambientais. Por exemplo, a água que chega até o sul-sudeste, né, ela vem, parte dela, de chuvas que tem como origem a Amazônia. A Amazônia também é hoje uma grande reserva de CO2 da atmosfera, né? Se você tirar essa cobertura vegetal extraordinária que está lá, árvores robustas, né, grandiosas, esse material, esse CO2 que está lá concentrado, ele vai voltar para a atmosfera, ou seja, vai acelerar ainda mais as consequências do chamado aquecimento global, né? Eu acredito que só esses dois aspectos já mostram o quanto a Amazônia tem de interesse na escala nacional ao oferecer chuva para sul-sudeste. Então, se você imaginar, por exemplo, os sistemas agrícolas que nós temos hoje, que vai até o Paraná, com certeza, serão afetados, né, por não ter chuva na quantidade e com a regularidade que se espera, por exemplo, né, a partir da mudança que você promove no ecossistema amazônico. E, ao mesmo tempo, o interesse internacional, porque tem esse prejuízo de lançamento de gás de efeito estufa. E tem um terceiro, ainda mais relevante, né, que é justamente a chamada sócio-biodiversidade presente na Amazônia. Nós sabemos que são os primeiros afetados. Há uma diminuição extraordinária nas formas de vida amazônica. Hoje, a biodiversidade é uma informação estratégica, né? Por meio da biodiversidade, você pode produzir novos materiais, novas fontes de energia, novos remédios, né? Enfim, é uma coisa, é um universo que está lá disposto e que nós sequer conhecemos e que estamos, na verdade, destruindo, né? A analogia que eu faço é como se fosse uma biblioteca que você está queimando sem saber o conteúdo dos livros que você tem lá dentro, né? Esse prejuízo é enorme para o Brasil, mas também para a humanidade, porque nós sabemos que algumas espécies que ocorrem na Amazônia só ocorrem na Amazônia, né? O chamado endemismo, né? Então, nesse aspecto também afeta interesse da humanidade. E a sociodiversidade também. Nós sabemos que os povos originários, né, eles têm um conhecimento extremamente importante dos processos naturais, têm um conhecimento muito singular e especial sobre determinadas espécies que podem ser utilizadas, e eles, na verdade, as utilizam, né? Por exemplo, em relação a algumas enfermidades, enfim, até fratura que porventura possa ocorrer, né? E esse tipo de conhecimento, Marilu, ele é fundamental, porque quando você vai fazer uma pesquisa, imagina entrar numa mata como a floresta amazônica, sem ter nenhum tipo de indicação de qual espécie você vai coletar para fazer uma investigação, né? Esse conhecimento das comunidades originárias facilita, né? Segundo os pesquisadores, ganha uns 30 anos de pesquisa, quando você tem a sugestão a partir de uma liderança indígena floresta, a espécie que nós usamos para fazer, por exemplo, um antídoto contra veneno de cobra. Aí você pega aquela espécie, vai investigar no laboratório, identifica princípio ativo. Você pode até depois voltar a identificar espécies semelhantes, né? Enfim,
você ganha um tempo muito importante. Sem contar que, fundamentalmente, essas formas alternativas de organização da sociedade podem ser também uma alternativa para o futuro. Nós não sabemos como será o futuro, sabemos que o jeito que eles vivem, que eles moram, conseguiu manter os seus gêneros de vida e, ao mesmo tempo, a floresta em pé. O jeito que nós vivemos está sendo absolutamente inadequado, porque nós estamos conseguindo gerar poluição e destruir a floresta. Então, também devemos aprender com eles como reproduzir a vida, isso é um sentido um pouco mais amplo, né? Então, veja, esse conjunto de fatores, que sempre que você me der a chance de falar, eu vou elencar aqui, né? Nós devemos estar sempre levando em conta. Esse é o real significado, essa é a real importância da Amazônia. Não transformá-la, como está sendo atualmente, né, por esse governo, em pasto e cultivo de soja, né, que é o grande projeto que está em curso atualmente, com consequências seríssimas. Nós sabemos que o pisoteio do gado, especialmente na Amazônia, que é um solo relativamente frágil, né, já foi fundo de mar, etc., é um solo que tem a reposição dos nutrientes a partir da própria floresta, né? Então, se você tira a cobertura vegetal, o solo fica empobrecido. Não é a melhor alternativa, inclusive em termos técnicos, né, científicos, enfim, de técnicas agrícolas para essa região. Infelizmente, é o que está acontecendo e a gente espera que essa série de atitudes aí, essa série de questionamentos da Constituição, de alguma forma, todos vão convergir, né, para a gente tentar recuperar, dar rumo para esse país, né? Demorou um pouquinho, né? São 2, 3 anos de alguns questionamentos, mas é o tempo da justiça, enfim, a gente tem que respeitar. Mas, por outro lado, como a gente já tem visto aí em algumas redes sociais, né? Esse prejuízo já está dado, né, Maru? Infelizmente, é algo que eu também costumo dizer, quer dizer, você, uma vez desmatado uma área, para você recompô-la, são 30, 50 anos. Esse prejuízo já está posto. Nós temos que ser ágeis também, né? E aí pensar também em forma de recomposição dessas áreas todas aí. Enfim, temos aí uma grande pauta pela frente. Sem dúvida. Vamos acompanhar a sessão de hoje, hein, Wagner? Depois a gente comenta na próxima semana. Wagner, muitíssimo obrigada pela sua participação e até semana que vem. Beijo. Até a próxima. Até mais. Falamos aqui com Wagner Ribeiro, professor do Departamento de Geografia da USP e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.